Hello guys, eu sou a teacher Alessandra e nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre as partes que compõem uma casa, ok? Então vocês vão abrir o material didático de vocês na página 28 e vamos ler com a teacher esses textinhos que cada criança vai falar sobre a sua casa, ok? Então olha lá, no Pink Square temos a Maria Clara. My name is Maria Clara. I live in a small house with my parents, a brother and a sister. No Green Square temos aqui o Pedro. My name is Pedro. I live in an apartment with my mother. Our apartment is small. I don't have brothers or sisters. No Blue Square temos o Diego. Olha lá o Diego. I am Diego and this is my house. I have 2 brothers and 2 sisters. My father is a farmer and we live in a cottage in the countryside. E por último, no Yellow Square temos o Steve e a Annette. I am Steve and this is my sister Annette. My mother is English and my father is French. We live in a big house. Our grandparents live with us. Olha lá então. Aí na casa de vocês vão pensar um pouquinho e vão responder para a teacher. A casa de vocês, onde vocês moram, parece mais com uma small house, igual da Maria Clara, com um apartment, igual do Diego, igual do Pedro, com uma cottage, igual o do Diego, ou uma big house, igual o do Steve e da Annette. Então, qual vocês morarem, vocês vão responder. I live in a... E vocês vão dizer qual dessas. I live in a big house. I live in a cottage. I live in an apartment. I live in a big house. Ok? 1, 2, 3 and... Very good. Lembrando que se formos falar do apartment, a gente vai falar I live in an apartment, ok? Porque apartment começa com vogal. Antes da vogal, do som de vogal, a gente vai falar an, ok? Então, I live in an apartment, I live in a cottage, I live in a big house, I live in a small house, ok? Agora, na página 29, na página 29, a gente tem aqui mais partes da casa, olha lá. As partes que compõem mesmo uma casa, ok? Então temos uma door, repeat with me, door. Very good. Window, window. Então para essas duas coisas a gente vai fazer um game. Quando eu falar door, vocês vão fazer de conta que estão opening a door, abrindo uma porta. E quando eu falar window, vocês vão fazer que estão lá waiting, ok? Esperando lá na janela, lá na window. Combinado? Vamos ver. Door, window, window, door. Well done! Então, a porta é door e a janela window. Very good. Temos aqui uma coisa que quase não existe nas casas aqui no Brasil. É bem difícil, né? Mas, quando tem o Santa lá no final do ano, desce por ela. Very good. É uma chimney. Chimney. Very good. Well done. Então, temos uma door, window, chimney. Very good. Temos uma parte importantíssima da casa aqui agora, que é wall. Repeat. Wall. Very good. Temos aqui um yard, né? O nosso quintal. Yard. Yard. Very good. Temos aqui um roof. Roof. Então agora, outra brincadeira daquele jeitinho. Quando eu falar wall, vocês vão fazer de conta que estão empurrando a wall aí da casa de vocês. Combinado? E quando eu falar roof, vocês vão fazer de conta que tem um roof em cima da cabeça de vocês. Combinado? Então, olha lá. Wall.
Roof. Roof. Wall. Very good. Well done. So, door, window, chimney, wall, yard, roof. Agora, floor. Floor. Isso, olha lá o chão. Floor. Então, vamos fazer a brincadeira adicionando mais essa coisa. Quando eu falar roof, wall, floor, vocês vão bater o pé. Combinado? Roof. Wall. Floor. Wall. Roof. Floor. Well done. So, door, window, chimney, wall, yard, roof and floor. Aqui, bell. Bell é a nossa campainha. Então, olha lá, pensem com a teacher. Bell também é sino em inglês. Quem tem dificuldade de lembrar, eu sempre falo assim, ó. É só lembrar da Tinkerbell. A Tinkerbell, ela é nada mais, nada menos que em português a sininho. Então, é só lembrar que o bell vai ser o sino ou a campainha, ok? Como a gente está vendo nas partes da casa, claro que a gente não tem o sino dentro de casa, né? Então, aqui nesse caso, o bell é a campainha. Olha lá. Gate. Gate. Gate é o portão da nossa casa, ok? Gate. Aqui. Mailbox. Mailbox. Para quem tem dificuldade de lembrar, é só pensar assim, ó. Um e-mail é o que a gente manda por meio da internet, ok? Um e-mail, um electronic mail. Então, esse mail aqui que não tem o i na frente, então é uma mailbox. Box a gente chama de caixa, né? Então, uma mailbox é uma caixa que a gente coloca as nossas cartas, né? Então, nesse caso aqui, é o lugar lá da nossa casa onde os carteiros depositam as cartas, ok? Aqui temos tree. Muito cuidado. Na última aula a gente viu os numbers. Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado para a gente não for falar de árvores e acabar falando que tem 3 no nosso quintal, ok? Então, olha lá. Árvore é tree. Tree. Agora, o número 3, three. Three, ok? Então, isso que a gente está vendo hoje é uma tree, ok? Então, vamos repetir lá com a teacher. Door, window, chimney, wall, yard, roof, floor, bell, gate, mailbox, tree. Very good. E aqui do lado, ainda na página 29, a gente tem os cômodos da casa. Então, a gente vai começar por 2 cômodos que talvez você tenha aí na sua casa, talvez não. E o importante é a gente sempre lembrar o nome dele. Não tem problema ter na sua casa ou não. Temos aqui o attic. O attic parece um pouquinho com algumas das traduções em português. Porque é o ático. Para quem não conhece essa palavra, é o sótão. Então, attic fica em cima e o porão, que é o basement, fica embaixo. Então, olha lá. Vamos fazer um game para lembrar, porque às vezes a gente confunde muito. Qual que fica na parte de cima? E a gente acaba falando um e falando o outro e se confunde. Então, olha lá. Quando eu falar attic, vocês vão fazer up. Quando eu falar basement, vocês vão fazer down, ok? Attic, basement. Attic, basement. Very good. Então, olha lá. Para lembrar bem certinho, lembre que basement, base é o quê? É a base. Então, é só lembrar que o basement fica lá na base da casa. Então, embaixo, ok?
Aí a gente tem um monte de coisa falando room, 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 tudo termina com room. Por quê? Porque o room em inglês ele pode ser tratado como uma sala ou um espaço. Room. Então a gente vai tratar isso como um espaço. Para a gente associar bem certinho cada parte com o que ela quer dizer. Por exemplo, temos lá o quarto. Vamos lembrar que todos vão terminar com room. O quarto tem uma cama. A cama em inglês é uma bed. Se ela é uma bed, o quarto ele vai se tornar um espaço que tem uma bed. Então, em inglês, o quarto a gente diz bedroom. Ficou bem mais fácil de associar, não ficou? Bedroom. Repeat. Bedroom. Very good. Temos outro que as pessoas fazem um pouquinho de confusão. É o banheiro. O banheiro em inglês, lá esse que tem a nossa casa, porque lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, é muito comum no banheiro deles haver banheiras, bath, ok? Por isso, eles falam o banheiro como bathroom. Ou como é a hora do banho, take a bath. Então, bathroom. Bedroom, o quarto. Bathroom, o banheiro, ok? Aí temos lá uma dining room. Dining é o jantar. Então, o que seria uma dining room? Very good. Uma sala de jantar. Então, dining room. Já vimos que temos attic, basement, bedroom, bathroom, dining room. Very good. E temos também uma living room. Living é viver, estar. Então, uma living room seria uma sala de estar. Living room é uma sala ali que você convive com a família, você chama os amigos e você senta lá. Então, uma living room, ok? E por último, temos a kitchen. Eu sempre falo para os meus alunos, para você não esquecer mais de como é a cozinha em inglês, falem assim, chicken in the kitchen. É o frango na cozinha, é um trocadilho que faz vocês lembrarem super bem qual parte da casa é a cozinha em inglês. Então, olha lá, chicken in the kitchen, ok? A cozinha é a kitchen, ok? Agora, vocês vão abrir lá na página 30 do material didático, lá na página 30. Temos uma atividade aqui que a gente tem um texto sendo escrito e de repente dá uma pausa no texto e ao invés de ter palavras, eles têm imagens, têm pictures. A missão de vocês agora é reescrever esse texto e no lugar dessas pictures, vocês vão colocar as palavras que são correspondentes. Tentem fazer sem olhar na apostila. Lembrem lá de todas as partes da casa que compõem uma casa, todos os cômodos, ok? E depois que vocês terminarem, vocês voltam aqui com a teacher, que a gente vai tentar ler juntos para ver se vocês conseguiram. Se vocês não conseguiram, vocês vão consertar e não tem problema, tá? Então, deem o pause aqui, depois que vocês terminarem, vocês voltam pro vídeo, tá? Well done! Então, olha lá, agora que vocês já deram o pause, já fizeram toda a atividade, eu vou ler bem com calma para a gente ver junto o que vocês acertaram, o que vocês erraram, ok? Então, olha lá. This is my house. Very good. I live in a small house. My house has a red roof and a red door. The roof has a chimney. Very good. The window is blue. There are two windows, com Szinho no final, né? Porque são duas. Upstairs and two
Windows downstairs. Very good. The bell is beside the door. And the mailbox is beside the gate. There is one tree, not three, in the yard. I play in the yard, one more time, with my sister and my dog. Então, olha lá como ficou o texto. This is my house. I live in a small house. My house has a red roof and a red door. The roof has a chimney. The window is blue. There are 2 windows upstairs and 2 windows downstairs. The bell is beside the door and the mailbox is beside the gate. There is one tree in the yard. I play in the yard with my sister and my dog. Very good. Agora a gente vai abrir o nosso book lá na página 31 para a gente fazer uma atividade juntos. Mas antes eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui quando ele descreve as coisas, ele diz: There are 2 windows. Aí ele diz: There is one tree. Por que será? A gente vai ficar pensando nisso. Por que ele utiliza there are 2 windows e there is one tree? Ok? Fiquem pensando lá. Agora, a gente vai ligar as palavras com cada uma das imagens. Então, eu vou ler a palavra, cada palavrinha, vocês vão fazer sozinhos e depois a gente vai corrigir de um jeito diferente, tá bom? Então, olha lá. Mailbox, chimney, bell, gate, tree, window, house, roof, yard, door. Vocês vão dar um pause na atividade, vão resolver tudo isso daqui e depois que vocês terminarem, a gente vai voltar para corrigir de um jeito bem legal para vocês já treinando o speaking de vocês. Vamos lá? Pode dar o pause. Agora que vocês já fizeram a atividade, a teacher vai fazer de um jeito diferente. Eu vou apontar os objetos e vocês vão me dizer o que eles são em inglês, ok? Vamos lá. What is this? It's a yard. Very good. What is this? It's a tree. Very good. What is this? It's a chimney. Very good. What is this? It's a house. What is this? It's a bell. What is that? That is a gate. What is that? That is a roof. What is that? That is a door. What is that? That is a window. What is that? That is a mailbox. Very good. Agora, essa atividade vocês também vão fazer sozinhos, que é para colocar o nome de cada coisinha que aparece nessa imagem. É uma planta de uma casa, ou seja, a house vista de cima. E tem várias flechinhas lá que vocês vão colocar o que aquilo quer dizer. Pausa o vídeo de novo, resolve esse exercício, depois volta pra cá, ok? Agora que vocês já voltaram, já fizeram maravilhosamente bem, vamos ver quem acertou. This is a gate. This is a wall. This is a kitchen. This is a dining room. This is a bathroom. This is a yard. This is a bedroom. Very good.
Agora, a gente vai entrar naquela parte que a teacher falou assim. Lembrem bem dessa coisa que a gente vai falar depois. Fiquem pensando nisso que depois a gente vai falar por que as coisas são assim, ok? Então, olha lá. Essa coisa se chama there to be. There to be, teacher, mas vai ficar tão estranho usar ele assim. There to be, parece que nem faz sentido. Exatamente. Por quê? A gente vai aprender a usar o there com o to be correto para cada situação. Então, olha lá. Eu quero que vocês pensem na casa de vocês. Pensem na house. A house de vocês, com certeza, deve ter mais de um quarto. Será? Se ela tiver mais de um quarto, para a gente falar assim, há 2 quartos, o há no sentido de existir, de tem. Então, eu vou falar, there are mais de um quarto. There are 2 bedrooms. There are 3 bedrooms. Então, quando eu tiver mais de um cômodo, mais de um objeto, porque o there is e o there are, eles vão usar para tudo. Para quando a gente vai falar, há 3 meninos na sala, há um penal, qualquer coisa, um pencil case, a gente vai usar there is ou there are. Então, se eu quiser falar que na minha casa tem mais de um quarto, eu vou usar there are. There are 2 bedrooms. There are 4 bedrooms. Então, eu vou usar o there are. There are. Agora, se eu quiser, por exemplo, falar de uma cozinha que tem na minha casa, só ela, eu vou usar there is. There is a kitchen. There is a kitchen. A gente já viu que o a vem antes do som de consoante. Então, there is a kitchen, porque o a ou e quer dizer uma ou um. Então, there is a kitchen, there are 2 bedrooms, there are 3 bedrooms. Então, there is a gente usa para um, o there are mais de um. Teacher, mas eu quero falar que não tem 3 quartos na minha casa. Você que está aí pensando. A hora que a teacher falou a primeira vez, você pensou isso, né? Mas, teacher, eu não tenho, por que eu vou falar isso? Então, eu preciso usar o not. Onde eu vou colocar o not? Depois do are ou depois do is. Então, olha lá. Se eu for falar, não tem um quarto, eu vou falar, there is not a bedroom. Mas a gente sabe que no inglês, eles gostam de abreviar as coisas para deixar elas mais fáceis de falar, com a correria do dia a dia. Então, a gente vai falar, there isn't a bedroom. There isn't. Porque o isn't é a junção, a abreviação do is not. Então, pense, se eu quiser falar que não tem 3 quartos. There are not 3 bedrooms. Então, there aren't. Então, a única coisinha que vai mudar é eu colocar o not no final. Então, juntando, eu vou falar is not vira isn't. Are not vira aren't. Então, there is affirmative. There is not, there isn't, negative. There are affirmative, more than one. There are not or there aren't, negative. Teacher, mas eu não sei se na casa do meu amigo eu não consigo saber se tem ou não. Eu quero perguntar para ele. Combinado. Então, você pensa assim. O to be, eu falo assim para os meus alunos que ele é metido. O to be, quando tem uma pergunta e ele está lá no meio, ele vai virar na pergunta e vai lá para o começo. Ele se acha, ele vai vir primeiro. Então, pensa lá. Se eu falava there is, o to be é o is. O que vai acontecer? Na pergunta, ele vai para o começo. Então, olha lá. Is there a bedroom? Vira uma pergunta, o to be vai para o começo. Aí eu quero falar, sim, tem. Eu só vou responder yes e eu volto o to be para o lugar dele. Yes, there is. Mas eu quero falar, não, eu não tenho. Não, não tem.
eu vou falar no, there isn't. A gente já viu que a negativa falava there is not, que vira isn't. Então, eu vou responder que não, no, there isn't, ok? Então, is there a bedroom? Yes, there is. No, there isn't. Teacher, mas a minha pergunta, eu quero falar se tem 2 salas de jantar. Então, se é 2, eu não posso mais usar o is, não é verdade? Então, eu vou usar no lugar do is o are, mas o are também é um to be. Então, o are vai lá para o comecinho. Então, are there 2 dining rooms? Ok? A mesma coisa na resposta. Yes, there are. No, there aren't. Então, tem um to be na pergunta? Usa ele na resposta. Mesmo se a sua resposta for afirmativa, você usa a forma afirmativa. Se a sua resposta for negativa, você usa a forma negativa. Combinado? Então, there is a bedroom. There are 3 bedrooms, por exemplo. There is para um, there are para mais de um. Negativo é só colocar o not depois deles. Então, there is not ou there isn't. There are not ou there aren't. E na pergunta, o to be vai lá para o comecinho. Então, are there, ou se estiver falando de um, is there, ok? E a atividade de casa de vocês é na página 33 e na 35 do material didático. Então, na página 33, na 33, vocês vão desenhar a casa de vocês como se fosse uma planta da casa, olhando de cima. E na descrição, que é a atividade número 3, vocês vão descrever essa casa usando there to be. Então, se eu quiser falar que na minha casa tem uma cozinha, there is a kitchen. Se eu quiser falar que na minha casa tem 3 quartos, there are 3 bedrooms, ok? E na página 35, na página 34, vocês têm que responder algumas perguntas. Então, o exercício 1 apenas da página 35, ok? Vocês vão responder as perguntas. O exercício número 2, vocês têm que perguntar para algum colega. Então, a gente vai deixar de longe essa atividade, apenas o exercício número 1, ok, galera? Bye, bye, guys! See you!